Religião e pobreza andam juntas. Quanto mais religioso, mais pobre tende a ser um país. Quanto mais religiosos são os habitantes de um país, mais pobre ele tende a ser. Essa é a conclusão de uma pesquisa Gallup feita em 114 nações e divulgada no último dia 31, que mostra uma correlação forte entre o grau de religiosidade da população e a renda per capita. A reportagem é de Hélio Schwartzman e publicada pelo jornal Folha de São Paulo em 27 de novembro de 2010. Correlação, vale lembrar, é um conceito traiçoeiro. Quando duas variáveis estão correlacionadas, tanto é possível que qualquer uma delas seja a causa da outra, como também que ambas sejam efeitos de outros fatores. Desde o século XIX, a sociologia tem preferido apostar na tese de que a pobreza facilita a expansão da religião. Em geral, as religiões ajudam seus adeptos a lidar com a pobreza, explicam e justificam sua posição social, oferecem esperança, satisfação emocional e soluções mágicas para enfrentar os problemas imediatos do cotidiano, diz Ricardo Mariano, da PUC Rio Grande do Sul. As religiões de salvação prometem ainda compensações para os sofrimentos e insuficiências desta vida no outro mundo, acrescenta. O sociólogo, porém, lembra que há outros fatores. A restrição à liberdade religiosa, ideologias secularistas e o ateísmo estatal dos países socialistas contribuíram para a baixa importância que sua população atribui à religião, como ocorre na Estônia, campeã nesta matéria, e na própria Rússia. Já na Europa Ocidental, diz Mariano, modernização, laicização do Estado e relativismo cultural erodiram bastante a religiosidade. A grande exceção à regra são os Estados Unidos. Com uma das maiores rendas per capita do planeta, 65% dos norte-americanos atribuem importância à religião em sua vida diária. Tal índice é bem superior à média dos países mais ricos, que é de 47%. Sem descartar o papel para explicações sociológicas mais tradicionais, que chama de fator ópio do povo, Daniel Sotomayor, presidente da ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, aventa algumas hipóteses na direção contrária, isto é, de que a religião é causa da pobreza. Ela promove o fatalismo e o Deus dará, diz. Em certos lugares, notadamente alguns países islâmicos, ela desestimula a educação e impede a adoção de pensamento científico. Além disso, afirma Sotomayor, a religião não apenas não gera valor, como sequestra bens, dinheiro e mentes que deixam de ser empregados em atividade econômica e de desenvolvimento. Religiosos. Para religiosos ouvidos pela Folha, é a riqueza que pode reduzir o pendor das pessoas à religiosidade. Segundo o padre jesuíta Eduardo Henriques, a abertura a Deus é inversamente proporcional à segurança oferecida pela estabilidade econômico-financeira, com exceções, é claro. Espiritualmente falando, os pobres tornam-se sinais mais eloquentes de que ninguém, pobre ou rico, basta a si mesmo. Por isso Jesus chamou os pobres de bem-aventurados. Já para o pastor batista Adriano Trajano, a pesquisa mostra que quanto maior for o estado de pobreza e pouco desenvolvimento econômico no país, maior será a busca por subterfúgios naturais, pois a religião tem esse poder de transportar o necessitado a um mundo de cordas divinas. Que a religião desempenha um papel importante na sociedade, não há dúvida, resta saber até que ponto esse papel favorece a vida, pergunta. O teólogo adventista Marcos Noleta é mais radical.
Há uma incompatibilidade da fé prática com a riqueza. Assim como dois corpos não podem ocupar um mesmo lugar no espaço, na mente do homem não há lugar para duas afeições totais. Veja que Deus escolheu um carpinteiro e não um banqueiro para ser o pai de Jesus. Fonte: Instituto Humanitas Unicinos. A minha conclusão já é bidirecional. Tanto a religião puxa a pobreza, quanto a pobreza puxa a religião. Enquanto a religião enriquece só seus mestres, suas doutrinas levam a sociedade ao atraso social, o que os direciona à pobreza. Pelo outro ângulo, a pobreza impede o desenvolvimento do conhecimento, o que predispõe a sociedade a acreditar sem analisar, ficando mais à mercê do pensamento primitivo. O único país rico no mundo a ter uma grande religiosidade é os Estados Unidos, e isso porque surgiu de uma colonização protestante. Todavia, o que se nota atualmente é que, não obstante a pressão religiosa, o seu desenvolvimento científico está solapando lentamente esse poder religioso. Daqui a algumas décadas, essa exceção social poderá desaparecer, ou algum outro país tomará o lugar dos Estados Unidos como nação mais poderosa do mundo. Mas a religião estará sempre mais ligada à pobreza.